Hoje se fala muito em arrebatamento. E o que a Bíblia fala sobre arrebatamento? Primeiro, Jesus falou em Mateus 24 que nem ele sabe o dia, só Deus sabe o dia. Ninguém pode especular o dia que vai ter o arrebatamento, mas vai ter o arrebatamento. 1 Tessalonicenses 4,13 diz que os mortos serão ressuscitados primeiro, depois nós que estivermos vivos encontraremos o Senhor nos ares e estaremos sempre com Jesus. Vamos entender o seguinte: o que é o arrebatamento? É o cristão, porque o cristão é o povo de Deus, é aquele povo que Jesus comprou com seu sangue e está preparando um povo seu especial, zeloso de boas obras, né? Como diz lá em Tito 2,13. Esse povo vai reinar com Jesus. Esse povo, nós cristãos, vamos regenerar esse planeta. Como está lá em Apocalipse 5,9, ele vai nos fazer rei e sacerdote, nós vamos reinar sobre a terra. Apocalipse 20, Jesus vai reinar 1000 anos, quando Satanás vai ficar preso, e ele vai regenerar tudo. 1 Coríntios 15 diz que vai entregar tudo a Deus perfeito, como era na criação, né? Porque Adão entregou o mundo a Deus, o mundo foi corrompido, e Jesus vai regenerar, vai restaurar esse planeta e vai entregar a Deus. Depois vem a grande guerra Gog e Magog, depois vem o juízo final, o grande trono branco, mas eu não vou entrar nesse detalhe agora. Eu quero falar sobre o arrebatamento. O que ainda impede? A gente sabe que o arrebatamento, como diz em 2 Tessalonicenses 2,7, só tem um que ainda resiste, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo, quando Jesus morreu, ele voltou, ele ressuscitou, voltou para o lado de Deus, como está em Romanos 8, do 28 em diante, e ele intercede por nós, ele está ao lado de Deus. Mas ele não nos deixou órfãos, ele mandou o Espírito Santo. Aonde fala isso? João 14, João 16. O Espírito Santo é o que faz a nossa ligação com Jesus e com Deus. Nós hoje vivemos, como diz em 2 Tessalonicenses 5, ausentes de Jesus, porque vivemos na carne. Mas são três que testificam no céu, vocês lembram disso? Onde fala que três testificam no céu e três na terra? É 1 João 5,7, não é isso? São três que testificam no céu: o Pai, o Filho, a Palavra, né, que é Jesus, e o Espírito. Então o Espírito Santo está no céu, Jesus está no céu, Deus está no céu. E três testificam na terra: o sangue, a água e o Espírito. Então o Espírito é o único que está na terra, que faz a nossa ligação com Jesus, com Deus. O dia que o Espírito Santo for tirado da terra, aí o anticristo vai se manifestar. Mas por que eu estou falando do anticristo? É porque na estátua do rei Nabucodonosor, que a gente vê lá em Daniel, né, já houveram os 4 grandes reinos. Vai ter o 5º grande reino, que é o do anticristo, de apenas 7 anos. Na metade desse tempo vai ter rebelião, no começo vai ser só paz, né? Após o arrebatamento vai ter rebelião, e depois vai vir o reino de Jesus Cristo. Quem quiser interessar em conhecer a estátua do rei Nabucodonosor, é só procurar o significado: cabeça de ouro, que é Babilônia, né? Depois Medo-Persas, né? Depois Alexandre o Grande, os gregos, depois Roma, depois vem uns pés de barro de ferro. Vou fazer um vídeo sobre isso depois. Mas o interessante é, quando é que o anticristo vai se manifestar? Só há um que ainda resiste até que do meio seja tirado para que o anticristo se manifeste, que é o Espírito Santo. O dia que a igreja for arrebatada, aí sim vai ter aquela grande tribulação. Para quem é essa grande tribulação? É para o judeu. Você sabe por quê? Porque Jesus veio para os seus, mas os seus não aceitaram. Mas todos quanto receberam foram dados o direito de serem feitos filhos de Deus. Está no Evangelho de João, capítulo 1. O judeu não aceitou Jesus. Crucificaram a Jesus. Hoje, se você fizer olhar aí na inteligência artificial, você vai ver que apenas 3% dos judeus creem em Jesus. E Deus vai permitir eles crerem no anticristo. O anticristo vai se passar por Jesus, vai se passar pelo Cristo. Depois do arrebatamento, ele vai exigir ser adorado na igreja como Deus, né? Vai ter uma imagem na igreja. Jesus falou disso, quem lê Daniel entenda. Uma imagem com movimento na igreja. Aí o judeu vai ver que isso é idolatria, porque ele não aceita isso. Ele vai ver que ele deixou de crer no verdadeiro Cristo, que é Jesus, e que estava crendo no anticristo, né? E muitos vão ser salvos, mas vão aceitar ser degolados por amor a Jesus e vão ser salvos, sim. E também vão reinar, né? Com um corpo transformado, glorificado, igual de Jesus, no reino de 1000 anos. Não é para a perdição do judeu.
Mas como ele não aceitou Jesus, ele vai ter que passar pela grande tribulação. Nós vamos ser transformados num corpo glorioso? Sim, isso aí está em Filipenses 3:21. O Senhor Jesus vai transformar o nosso corpo abatido num corpo glorioso igual ao dele. Lá no reino de 1000 anos, nós vamos reinar com Jesus, não é nesse corpo físico, carnal, mortal, não. É igual diz em 1 Coríntios 15 também, né? Um novo corpo, um corpo glorificado. Então é isso, o arrebatamento vai acontecer. Eu, particularmente, já recebi assim, em oração, Deus me falando que está próximo. Não falou data, mas que está próximo, que a minha geração vai ser arrebatada. Eu acredito. Inclusive, eu fiquei na dúvida e ele me chamou a atenção. Falou: ó, homem de pouca fé, por que você está duvidando? Me mandou ler Hebreus, me fez ler Hebreus, que sem fé é impossível agradar a Deus, né? Porque é necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele existe e é galardoador dos que o buscam. Então Deus me chamou a atenção quando eu duvidei, será? Porque eu sempre peço quem não pede, vem a nós o vosso reino, na oração do Pai Nosso, né? Quem quer passar pela morte ou arrebatamento, você não vai morrer, você vai ser arrebatado em vida, isso é maravilhoso. Então, para entender o porquê desse vídeo um pouquinho mais comprido é isso. Quando é que vai ser o arrebatamento? Nem Jesus sabe. Eu creio que será na nossa geração, tudo está acontecendo para isso, é tanto terremoto, tanta coisa ruim acontecendo, né? E o Espírito Santo se manifestando sobre toda a terra, né? E quando é que o anticristo vai se manifestar? Nós não vamos ver isso. O anticristo já está na terra. Ele vai fazer uma grande paz, ele vai ficar um homem famoso, poderoso, um líder mundial, mas ele só vai mostrar as garras quando o Espírito Santo for tirado da terra. Quando todos nós que temos o Espírito Santo em nós formos tirados da terra. Porque se tiver uma pessoa aqui com o Espírito Santo, essa pessoa repreende e o mal não tem poder. Mas quando todo cristão for arrebatado, tirado da terra, porque diz em Amós 8:11 que aqui na terra, infelizmente, vai ter sede e fome da palavra. Vai ter a Bíblia, o livro, mas não vai ter o Espírito Santo, não vai ter poder nenhum. Entenderam isso? Então, o arrebatamento vai tirar nós, cristãos, o Espírito Santo daqui e essa terra vai ser um caos. Então, para ser arrebatado, lembre-se, creia em Jesus, busque o Espírito Santo como aquelas virgens que tinham, 5 virgens tinham o Espírito Santo para não ficar para trás quando o noivo chegar, né? Jesus, Deus não nega o Espírito Santo a quem o pede. Lucas 11:11. Mas peça, Jesus é quem batiza com fogo do Espírito.